PowerPoint, vou compartilhar a tela com vocês aí. Novamente eu vou compartilhar a tela. Caso vocês não estejam me escutando, ou não vendo a imagem, me comunique. A questão 3, né? Nós vamos falar do exercício, né? Das questões do exercício. Eu coloquei aqui questão 3, mas na verdade nós vamos falar sobre as questões de maior complexidade do exercício que eu enviei para vocês. Volto a falar que no chat, quando no momento que eu estou em aplicação, né, fazendo a apresentação, eu não consigo visualizar nenhuma mensagem. Então abre o áudio e faça qualquer pergunta caso deseje. Então a questão número 1, no circuito mostrado abaixo, existem quantas botoeiras de desligamento? Existe alguma situação em que K1 e K2 podem ser ligados simultaneamente? Explique como. Então, quantas botoeiras de desligamento que a gente tem? Então, quando a gente fala botoeira de desligamento, a gente está falando aquelas que possuem contato normalmente fechado, tá? Então, toda botoeira que é um contato fechado é uma botoeira de desligamento. Então, aqui nós vamos ter aqui, olha, a botoeira S0, tá? A botoeira S0 é uma botoeira de desligamento e a botoeira S2 é uma botoeira de desligamento, ok? Então S0 e a botoeira S2, então são duas botoeiras de desligamento. Existe, né, essa possibilidade dos contadores funcionarem simultaneamente? Não. Por que não? Vocês vão estar observando que o contato, né? Vocês vão observar que o contato de S2, quando ele é pressionado, ele vai fechar o circuito de energia para K2, né? Então K2 ele vai receber energia ou lá de cima de S0, ou ele vai é um botão intertravado, né? Tem um intertravamento. Então se você pressiona para energizar S1, né, para ficar fechado para alimentar K1, S2 vai estar fechado, vai estar aberto. E se você pressiona S2 com o intuito de ligar K2, você vai estar desligando K1, você vai estar fechando, né, abrindo aqui, ó, o circuito de K1. Então não existe, tá, a possibilidade de eles serem ligados simultaneamente, e nós temos dois botões de desligar, o S0 e o S2. Eles não vão funcionar simultaneamente em virtude dessa ligação aqui. Oi? Então, esse botão aqui ele tem que ser com retenção, porque se ele voltar, K2 nunca entraria, né? Por exemplo, se a condição dele, imagina só que se ele seja sem retenção, se você manter ele pressionado, 1 e 2 dele vai ficar aberto, com isso K1 vai estar desligado. Não, ele volta. Na hora que você pressionar, você fecha K2. Aí liga K2 e K1 tá desligado. Uhum. Ele, se você soltar, volta a fechar a linha de K1 e volta a abrir a linha de K2. Ah, o selo, né? O selo, o selo, o selo, o selo manteria ele ligado.
Se você ligar, tá, mas é o seguinte, no momento que você fechar, né? Se esse botão for sem retenção, né? Se ele for sem retenção, sim, você conseguiria fazer os dois funcionar. É, retenção, exato, exato. Sua resposta não está errada, porque eu nem coloquei, né, no enunciado com ou sem retenção, tá? Pessoal, o que o Oswaldo chamou a atenção aqui, eu acredito que vocês escutaram, né? No momento que esse botão passa a ser um botão com retenção, sem retenção, ele gera um selo, né? Ele gera um selo e em K2 e S1 quando for pressionado mantém K1, tá? Mantém K1 energizado. Então você consegue sim simultaneamente fazendo essas considerações, considerando o botão sem retenção, tá? Botão sem retenção. Sim, tá. Mesmo você ia gerar o selo lá em cima, né? Ok, ok. Não, não. Tá certo. Eu que comi mosca aqui. Fiz o negócio correndo aqui, agora analisando o circuito, vocês estão certos. Vocês estão certos. Ótimo. Vocês estão certos. Mesmo ele sendo com retenção, o que vai acontecer? K1 vai estar fechando o selo ali em cima. No momento que eu fechar o selo ali em cima, o que vai acontecer? Mesmo eu desligando embaixo, não, mas se eu desligar embaixo, você colocou os mesmos botões S2, você chamou S2 dos dois nomes, né? Um e 2. Exato. E fecha o selo. Tá certo. Tá? Pessoal, minha resposta aqui que tá errada. Vocês estão certos. Ok? Então é sim, ok? É sim, observando a seguinte condição. No momento que você pressionar S2, tá? No momento que você pressionar S2, o seu botão vai fechar o contato 3 e 4 da linha de K2 e vai fechar o selo 13 e 14. Então K2 está energizado, tá? Agora eu consigo energizar K1? Consigo. Esse botão não sendo com... Não, não, mas olha só, não. Se o botão é com retenção, pensa bem, porque o meu raciocínio foi com o botão com retenção. Esse camarada aqui, olha, com retenção, ele ficou retido lá. Então esse contato aqui é aberto. Então você pode fazer qualquer situação aqui em cima que esse contato aqui vai estar aberto, tá? É, é, isso mesmo. Porque o outro aluno agora comentou que usou com sem retenção e deu certo, mas não tem como, porque no momento que você pressionar esse botão aqui, ele vai ficar retido. Se ele ficou retido, ele fica aberto, tá? Ele fica aberto. Seria uma simbologia para, na verdade não, poderia ser um botão mesmo com dois contatos em paralelo. Não sei se você lembra lá na aula prática, o botão de emergência é um exemplo desse. Você tem no mesmo botão um bloco de contato 1 e 2 e 3 e 4, ok? O pessoal, então é o seguinte, ó, quem considerou botão com retenção é não, tá? Quem considerou o botão sem retenção na análise é sim, ok? Sim, se você considerou o botão sem retenção e não com retenção, tá? As duas, como se disse, se fosse numa prova eu teria que dar a resposta para ponto para todo mundo responder sim ou não, desde que justificasse dessa forma. Vai depender
é um exemplo de análise de diagrama, tá? Mas vamos imaginar que a gente tem uma hipotética condição de que eu preciso que K1 e K2 nunca possa funcionar simultaneamente, ok? Então você vai usar um botão com retenção. Agora não, eu quero criar a possibilidade dos dois funcionarem simultaneamente. Então você vai criar um botão sem retenção. Você vai colocar um botão sem retenção. Entendeu? Você vê que vai depender do que você precisa, do funcionamento da sua máquina, tá? Então aqui deu dupla interpretação, mas acho que deu para entender. A próxima questão, né, é o circuito abaixo, verifica a condição em que K1 podem estar em funcionamento sozinhos ou simultaneamente. Então, olha só, K1 e K2 eles funcionam simultaneamente, né? Se eu apertar aqui, ó, S2, né, o S2 é o botão liga K1. Então, no momento que ele gera o selo, né, eu tenho um selo de K1 que alimenta a linha de K2. Então, K1 e K2 funcionam simultaneamente. Tem condições de funcionar simultaneamente? Tem. Desde que S2 seja pressionado e S4 também seja pressionado, tá? S4 seja pressionado. Então, se K1 está em operação, né? Se K1 está em operação, eu posso ligar K2 através de S4. K1 poderá funcionar sozinho? Pode. No momento que eu aperto S2, né, a linha de comando dele é independente de K2. Então você pode funcionar normal. Porém, sempre K2 dependerá de K1 para funcionar. Então, ou seja, sempre K2, olha, ele depende de ter energia onde? Em K1. Porque se eu pressiono o botão S2, né? Se eu pressiono o botão S2, o que vai acontecer? Eu vou alimentar K1, vai gerar o selo e eu vou gerar energia aqui nesse barramento. Então K2 dependerá de K1 para funcionar. Então sempre K2 vai depender de K1 para funcionar. Alguma divergência de raciocínio nesse aqui? Exatamente, só acionar o S4, tá? A condição deles funcionar simultaneamente é só acionar S4. O K2 K1 e K2 funcionam simultaneamente, sim. Agora, ele sozinho e K1 parado não é possível, tá? Tá? K2 sempre vai ser possível se tiver K1 funcionando, por causa justamente desse selo de K1 aqui que gera esse barramento aqui, ó, a energia nesse barramento. A próxima questão é: faça um comando para manobrar dois motores, de modo que o primeiro pode ser ligado de forma independente. O segundo pode ser ligado apenas quando o primeiro for ligado, mas pode manter ligado mesmo quando se desliga o primeiro motor. Então, eu estou criando uma condição seguinte: eu quero ter dois motores elétricos, aonde eu vou acionar o primeiro botão, né? Eu vou acionar o primeiro motor motor 1, e o motor 1 é que vai dar condição de ligar o motor 2. Então, eu tenho esse intertravamento. Porém, eu posso desligar o motor 1 e o motor 2 continuar em operação. Então, o meu raciocínio foi da seguinte forma: se eu tenho dois motores, deverão ser ligados dois contatores, tá? Então, eu vou precisar de dois contatores, porque eu preciso de gerar uma performance. Olha, motor 1 pode ligar e logo depois K2, e K2 pode operar e K1 pode ficar desligado. Então, eu preciso de ter dois contatores, já que são dois motores, dois contatores. O motor 2 deverá ser ligado apenas se o motor 1 entrar em funcionamento. Então, olha só, para K2 entrar em funcionamento, né? Quem que dá a ordem de K2 funcionar? K1. Então, quem liga K2 será K1. Então, na linha de comando de K2, deverá aparecer, né, em vez de ter um botão liga, eu vou ter um contato auxiliar de K1. Então, no lugar do botão liga K2, será um contato normalmente aberto de K1. O motor 2 poderá funcionar
continuar funcionando se o motor 1 for desligado. Então basta criar um selo em K2, na linha de comando de K2. Então, no momento que eu criar um selo em K2, eu vou criar um intertravamento, ou seja, K2 vai continuar operando e K1 pode ser desligado. Então, eu parti, tá, pessoal, pelo diagrama de força. O que eu fiz? Eu montei os dois disjuntores, eu enxerguei a necessidade de dois contatores. Então, nesse caso aqui, eu pensei, olha, vou partir para o diagrama de força. Isso é meu raciocínio. Criei, então, dois contatores, dois disjuntores de proteção e os dois motores. O problema não te pediu o botão de emergência, tá? Mas eu coloquei um botão de emergência no meu acionamento. Quem não colocou, não tem problema. Mas eu coloquei um botão de emergência. Eu coloquei um botão de desliga o motor 1, né? Que vai desligar o K1. Eu coloquei o botão liga. Tá vendo que eu só tenho um único botão liga? Você vê que os botões liga são contatos normalmente abertos. Eu só tenho um botão liga. O contator K1 e criei o selo, ou seja, eu vou pressionar esse botão B3, tá? Eu vou pressionar esse botão aqui, pressionar o botão B3 e vai energizar a bobina de K1, vou criar o selo. No momento que eu criar o selo aqui, ó, 13 e 14, K1 fica funcionando, o motor entra em operação. Simultaneamente, o que vai acontecer? Contato de K1 na linha de K2, quem está mandando ligar esse cara aqui, ó, é o contator. Então eu coloquei um botão desliga, né, que uma hora eu vou ter que desligar K2, né, o motor 2. E quem está mandando ligar é K1. Eu não tenho um botão para ligar K2, né, motor 2. Simultaneamente, ao apertar para ligar M1, liga M2. O contator e o selo de K2, tá? Então a gente vai fazer a simulação aqui. Deixa eu abrir. Sim. Está sendo gravado. Tá, não está sendo gravado, tá? Está sendo gravado. Pessoal, então aqui está o diagrama, tá? O diagrama. Eu vou apertar aqui a simulação, vou fechar meus disjuntores e vou pressionar o botão K1. Então, quando eu pressionar o botão K1, o que vai acontecer aqui? M1 e M2, ó, entrou em operação. Simultaneamente, os dois motores entraram em operação. Se eu desligar, olha, vou desligar o motor M1. O motor M2, ele não pode ser desligado, ó. Desliguei M1, olha lá, M2 está funcionando. Normal. E aqui eu desligo o M2. Então, novamente, o problema, né, a necessidade de projeto desse equipamento era você criar um comando que seja capaz de ligar M1 e simultaneamente ligar M2. Eu tenha condições de desligar o motor M1 e deixar o M2 funcionando, tá? Essa que era a minha necessidade para esse projeto. Então, olha só, eu só consigo partir a minha máquina, né? Se a gente for imaginar que esses motores aqui estão acoplados a uma máquina, se eu apertar quem? O botão 3. E nisso ligo os dois motores. Então, os dois motores estão em operação. Feito C, fazer um teste no botão de emergência, ó, desligou os dois, mas não estava sendo pedido, tá? Então ligou os dois motores. Se eu desligar aqui, olha, um motor 1, K2 continua funcionando normalmente, tá? Continua funcionando normalmente. Alguém chegou a fazer diferente? Exato, continuaria ligado. Se eu fosse desligar aqui, ó, vamos simular aqui, ó, liguei aqui o motor.
Se eu desligar o motor 2, ó, e não, ele vai, se eu apertei aqui, ó, se eu tenho que criar um dispositivo aqui sem retenção, ó, tá vendo? Eu crio um botão com retenção, mas eu não posso fazer isso, ou eu crio um intertravamento aqui para desligar. Mas o objetivo da máquina é justamente dar a possibilidade de comando apenas através de B1. Então o motor, né, motor M1, ele tem que ser desligado para dar a opção de K2 ser desligado, tá? Isso aqui foi como se diz aqui, um erro meu de projeto aqui, tá? É, Se é uma máquina com dois eixos, né, o sentido seria o mesmo, a não ser que seja algum tipo de agitador, mas não tem lógica isso, né? Um agitador ou uma peneira, né? Peneira também funciona com motores rodando em sentido contrário. Mas isso aqui foi aleatório. Eu fiz agora aqui rapidinho aqui antes de começar a aula. Sim, quando você fala. Ah, tá. Você fala aqui. Isso aqui. Não, isso aqui são disjuntores, tá? Onde que eu estou ligando e desligando aqui. São os disjuntores. São os disjuntores. Você fala em colocar um relé térmico, né? Tá. Não, não. Aqui é a proteção dos condutores. O relé térmico ele tem que entrar aqui, tá? Onde eu estou passando a seta. Aqui que é o local onde você insere o relé térmico, tá bom? Sempre disjuntores. Entendi. Aqui em cima não. Se você for utilizar, você tem que usar redundância. Por exemplo, o meu aqui está simplificado. O correto aqui eu estou utilizando esse relé térmico que você está falando, tá? Esse cara aqui. Só que eu não fiz, não coloquei. A mesma coisa, olha, no meu circuito de comando, né? Se nós fôssemos pegar isso aqui agora e ir lá na oficina fazer a montagem, eu ia pedir para vocês inserir um disjuntor. Eu também não inseri um disjuntor aqui, tá? Então assim, ele está funcionando, mas num aspecto técnico, né? Tem que melhorar aqui. Eu tenho que colocar os relés de proteção térmica, tem que colocar o disjuntor. Provavelmente a gente teria que colocar uma sinalização luminosa, mas o objetivo da disciplina de comandos, por enquanto, é a gente aprender ter o raciocínio lógico do comando. Eu gostei muito de ver aí vocês perguntando. Eu vi que muitos já conseguiram estar pensando com lógica em contato aberto e fechado, tá? Para fazer acionamento de máquinas. Eu já vi que alguns de vocês já pegaram a essência do que vem a ser o conteúdo da disciplina, né? O objetivo dessa disciplina. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Quer que eu volte a alguma outra parte? Então eu vou fechar aqui. Vou interromper o compartilhamento. Eu vi que na última aula, né, eu deixei vocês pensarem, né? É o que eu quero fazer amanhã. Amanhã eu vou dar novamente, eu vou dar para vocês porque se a gente estivesse dentro, né, aula presencial, a última aula minha foi no laboratório de informática. Então eu passei para vocês um comando, dei um tempo para vocês pensarem, dei um tempo para vocês simularem e vocês desenvolverem. Então amanhã a ideia é essa. Eu vou passar para vocês às 19 horas, eu vou passar para vocês um circuito, né, uma circuito não, uma solicitação de desenvolvimento de comando. Vocês vão ter eu vou deixar para vocês de 19 até as 20 horas, vocês vão desenvolver isso. Quem não tiver com um simulador instalado no computador, tenta desenvolver na mão, tá? Você tenta desenvolver na mão. E quando for 8 horas, eu vou mandar o link e nós vamos entrar aqui e a gente simula, tá? Para ver se a gente ficou parecido a ideia de vocês. Aí a partir daí a gente entra de férias, né? A gente entra de recesso. E no dia 26 eu gostaria desses trabalhos esteja no meu e-mail. Eu cheguei a mandar meu e-mail na, na aula passada, eu vou repetir ele aqui para vocês.
né, no chat nosso aqui. Porque vocês aí me mandam no e-mail e eu peço que manda com o nome, tá? E a turma, fala assim, olha, Gisley, sou do terceiro eletrotécnica, porque eu dou aula em duas turmas e às vezes vem trabalho sem nome, eu não consigo identificar, tá? professorgisley@yahoo.com.br. É só me encaminhar que eu vou colocar essas notas no sistema para vocês estarem olhando. Pessoal, o recado meu para hoje é isso, tá? Tem mais algum questionamento, alguma dúvida? Eu vou estar disponibilizando essas aulas no YouTube, né? Como de praxe. Vou até parar a gravação aqui.